paz, meus amados. Gostaria de convidá-los para juntos meditarmos a palavra do Senhor no texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que diz: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Que Deus abençoe a meditação e a compreensão desse texto da palavra do Senhor para a nossa edificação. E que essa palavra de Deus possa produzir aquilo que Ele planejou para ela na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Queridos, eu gostaria de pensar com vocês, neste momento, de forma bem objetiva, sobre provações. Sobre as provações, sobre as lutas que surgem na nossa vida. E quem de nós não passa por provações, não é verdade? Primeiramente, gostaria de forma rápida mesmo, fazer uma diferenciação entre provação e tentação. É porque muitas vezes nós vemos uma confusão na mente das pessoas, não sabendo diferenciar entre tentação e provação. Bom, primeiramente, tentação jamais vem da parte de Deus. A própria palavra de Deus é bem clara em afirmar que Deus a ninguém tenta. Portanto, tentação não vem de Deus. Tentação vem da parte do inimigo das nossas vidas, do inimigo das nossas almas. E tem um propósito, um objetivo muito claro ao nos tentar, que é nos fazer cair da graça, cair da nossa fé, cair da presença de Deus, nos fazer fracassar. A tentação tem esse objetivo, de nos derrubar espiritualmente, nos afastando de Deus. Portanto, jamais poderia vir realmente da parte de Deus. Já a provação jamais visa trazer destruição da nossa vida. Jamais a provação visa ou objetiva trazer ou nos fazer separar do amor de Deus. Muito pelo contrário. O objetivo de Deus em permitir a provação na nossa vida, primeiramente, é para que nós venhamos a compreendermos de fato o que está dentro do nosso coração. De uma maneira muito simples, podemos usar o exemplo de um professor que aplica uma prova aos seus alunos. O professor, ele sabe o conhecimento dos seus alunos, o nível de conhecimento de cada um dos seus alunos. Por isso, muitos alunos acham que pode colar na prova e enganar o professor. Mas o bom professor, ele conhece perfeitamente o grau de profundidade do conhecimento. Portanto, a prova que o professor aplica aos seus alunos não é para que o professor venha conhecer os seus alunos. Ao contrário, é para que o próprio aluno teste os seus conhecimentos e identifique pontos positivos e negativos, fortalecendo os pontos positivos e revendo aquilo que ele precisa melhorar para que ele de fato possa crescer na sua vida acadêmica. De forma similar, de forma análoga, a aprovação de Deus tem esse objetivo: fazer-nos entender de fato o que está dentro de nós, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser melhorado. A aprovação, de certa forma, ela vem trazer luz no interior do nosso coração, do nosso ser, não para que Deus venha enxergar, Ele já sabe perfeitamente, pois a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo de Deus esquadrinha o nosso coração. Então, da mesma maneira que um professor aplica a prova para os seus alunos, para que os seus alunos reconheçam o que eles conhecem, testem seus conhecimentos, a aprovação de Deus, ou a prova de Deus, visa ter esse mesmo objetivo: nos permitir identificar pontos fortes e pontos negativos. E mais do que isso, nos visa proporcionar crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Portanto, pensando nisso e fazendo essa breve explicação da diferença entre tentação e provação, gostaria de pensar um pouquinho com os amados irmãos sobre o que esse texto nos ensina sobre provação. Primeira lição, ou primeiro princípio que esse texto nos apresenta, se encontra nesse verso 6, diz assim: Nisto exultai, embora no presente por breve tempo. O primeiro princípio que nós encontramos, que nós podemos aprender sobre provação, é que a provação ela tem um tempo determinado. O texto nos fala que é por breve tempo. A provação, o crente não passa a sua vida inteira, toda a sua existência, sob o peso
das provas. Não, a prova ela vem por um curto período de tempo. Talvez você possa dizer, pastor, você não sabe da minha vida, a minha luta, a minha prova tem sido muito longa. E eu entendo que, de fato, aos olhos humanos, muitas vezes as nossas provações, o teste, as provas que Deus traz até a nossa vida dura anos. Mas, por outro lado, quando a palavra de Deus nos fala que a provação é por um breve período de tempo, ele não está pensando na nossa curta existência de vida neste mundo, na nossa vida aqui. É comparado à eternidade que iremos passar com Deus. Diante da eternidade, por mais longa que seja a nossa prova que estejamos passando, ela se torna efêmera, ela se torna pequena, ela se torna breve. Portanto, a provação ela tem tempo para começar, durar e terminar. Ela é por breve tempo estabelecido por Deus. Tá? Segundo princípio que esse texto nos apresenta. E só para lembrar aqui, essa aprovação é por breve tempo. Tem esperança, meu amado, essa prova vai passar para a honra e glória do Senhor e para o seu crescimento, tá bom? Voltando aqui, o segundo princípio, a provação serve a um propósito. Deus não nos prova, Deus não permite que a provação chegue até nós de forma sem propósito, sem um objetivo a ser alcançado. Da mesma maneira que o professor lá na escola não traz uma prova para seus alunos simplesmente para tirar a alegria deles, trazer inquietação. Quando a gente é aluno, a gente até pensa assim, né? A gente acha que o professor não tinha mais nada para fazer e fica inventando prova. Mas depois que a gente cresce, a gente entende que aquelas provas lá da escola foi muito importante para nos preparar para enfrentarmos a vida. Portanto, da mesma maneira, de forma análoga, Deus, ao trazer a provação na nossa vida, Ele tem um objetivo, Ele deseja trabalhar em nós algo, né? Algum aspecto, alguma área da nossa vida que está necessitando um amadurecimento, um crescimento. Portanto, essas provas, muitas vezes, ela não é muito clara diante de nós. Um exemplo muito especial sobre alguém que foi provado na Bíblia, e muitos de nós conhecem esse exemplo, é o exemplo de Jó. Jó, quando ele foi provado, e tem até o livro de Jó que traz toda a sua história, é interessante nós observarmos que a prova de Jó, a provação que veio sobre a vida de Jó foi terrível. Ele foi provado em todas as áreas da sua vida, na área familiar, na área afetiva, na área econômica, na área fraterna, na área da saúde. Todos os aspectos da vida de Jó passou por uma duras provações. Mas se você olhar e ler com atenção todos os capítulos e todos os versículos do livro de Jó, você vai perceber algo interessante. Em nenhum momento Deus trouxe uma palavra através de sonhos, visões, de anjos. Deus em momento algum trouxe uma palavra de explicação para a vida de Jó, dizendo: Jó, você está passando por isso, porque aconteceu algo, estou trabalhando na sua vida. Não, há um completo silêncio da parte de Deus. Isso também faz parte das nossas provações. Deus nem sempre explica para nós. E diante dessa realidade, que já faz parte dos testes, das provas que Deus traz para nós, dos objetivos dessa prova, é que ao passarmos pela provação, nós venhamos aumentar a nossa confiança em Deus. Nós venhamos aumentar o nosso deleite no Senhor, na nossa segurança de saber que mesmo eu não entendendo, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem propósito. E os propósitos de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas, segundo a própria palavra de Deus, visa o nosso bem, o nosso crescimento. Deus não é sádico, portanto, Deus não tem prazer no sofrimento de alguém. Quando Ele permite que a prova, que o sofrimento, que a dor, a dificuldade surja na nossa vida, Ele tem um objetivo muito claro. Por exemplo, voltando aqui no exemplo de Jó, ao passar todas essas provações, todas as lutas que sucederam sobre a sua vida, no início o texto do livro de Jó diz que Jó era um homem singular, sem igual na sua época, na sua geração, de temente a Deus, de sinceridade, de honestidade. Em todos os aspectos ele era nota 10. Aparentemente não tinha mais nada para ele melhorar.
mas após ele passar as duras provações, no final do seu livro, ele vai chegar à conclusão de que, ao passar por aquelas provações, trouxe crescimento espiritual, trouxe intimidade da vida dele para com a vida de Deus, para com Deus. Ao passar por aquelas provas, ele cresceu a sua compreensão de Deus, ao ponto dele dizer que antes das provas ele conhecia Deus apenas por experiência dos outros, por ouvir falar de Deus. Mas ao atravessar aquelas provas, a terminar, ele diz: antes eu só ouvia falar, agora os meus olhos te veem e eu contemplo as tuas maravilhas e me abomino. Ou seja, ele contemplou Deus, ele cresceu no conhecimento de Deus, na grandeza de Deus, na perfeição de Deus, na sabedoria de Deus e ao mesmo tempo na sua insignificância. Pois a provação visa também esse objetivo, nos colocar no nosso lugar, colocando Deus no lugar dele e nós como servos criados dependentes dele. Portanto, a provação ela é por um breve período de tempo. A provação também ela tem um propósito. Muitas vezes não é claro, mas de modo geral a provação procura trazer amadurecimento espiritual. A provação procura trazer nas nossas vidas conhecimento das áreas que nós precisamos crescer e, acima de tudo, a provação procura nos levar a ter uma visão mais clara da graça, do amor e da pessoa de Deus nas nossas vidas, tá bom? Um terceiro princípio que esse texto nos apresenta sobre as provações o texto vai dizer, como lendo novamente: nisto exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Muito bem. Terceiro princípio que eu gostaria de ressaltar com os amados a respeito de provação. Primeiro, é que ela tem tempo determinado de existência. Segundo princípio, é que ela tem propósito e objetivo. Terceiro princípio é que a provação produz aflições na nossa vida. Talvez você possa dizer: pastor, mas isso é lógico. Mas é importante nós lembrarmos disso, porque existe algumas pseudo-teologias sendo pregadas nos púlpitos das igrejas por aí, dizendo que ao passar por provação você não pode chorar, você não pode reconhecer que você é fraco, você tem que passar de cabeça erguida, você tem que passar sem reclamar, sem clamar a Deus. Isso não é verdade. Deus não se importa de maneira alguma que nós venhamos a chorar nos pés dele. Jó, se você ler o livro de Jó, você vai ver que em inúmeros momentos ele chora diante de Deus, ele questiona Deus, ele quer entender, ele quer uma resposta e ele externa de forma muito clara a dor que estava dentro do seu ser. Ele põe para fora isso. Em momento algum você vai ver Deus reclamando ou repreendendo Jó, porque ele chora diante do Senhor. E mais, tem um outro livro da palavra de Deus que conta a história de um outro servo de Deus chamado Abacuque. Abacuque, diante das provas que ele estava passando, ele também não estava entendendo. E nós vamos encontrar no livro dele, ele chegando em oração na presença de Deus e externando as suas dúvidas, seus questionamentos. E à medida que Deus ia revelando e ele ia compreendendo a ação da prova na vida dele, e em vez de esclarecer e trazer mais compreensão, trazia mais complicação e ele voltava e insistia com Deus. Também ele não foi repreendido. Portanto, você pode chorar na provação. A provação realmente é difícil. Estamos sendo forjados no fogo. Nós estamos passando por um processo de purificação. Nós estamos passando no processo de modelação da nossa vida, de modelagem da nossa vida, a fim de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Isso dói. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, quando o Senhor vai nos falar a respeito de uma maneira prática das provas da nossa vida, ele leva o profeta até um lugar onde se produziam os objetos de barro, e o oleiro ali fazendo um vaso, fazendo uma peça com aquela argila. Aquilo não dá certo, ele amassa de novo, ele quebra aquilo e recomeça de novo.
Então, Deus fala e aplica para o profeta naquele momento, dizendo: eu faço assim para a vida de vocês. Eu sou o Senhor e construo e edifico cada um conforme o objetivo e o propósito que eu tenho. E isso causa dor. Portanto, não é errado você chorar. Mas veja bem, estou dizendo que não é errado você chorar. Não é errado você colocar a sua dor diante de Deus. Mas é errado você duvidar do sustento de Deus. É errado você se desesperar como se você estivesse abandonado no mundo sem um Deus para te proteger. É errado você permitir que o pânico, o desespero se instale e domine a sua existência. Esse não é o choro. O choro é quando nós choramos e lançamos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Na carta de Pedro que nós estamos vendo neste momento, lá no seu capítulo 5, tem um dos versículos predileto do meu coração. Quando o Senhor fala a respeito das lutas, das dificuldades, das inquietações, das aflições que surgem na nossa vida, das provações, ele traz a seguinte recomendação, dizendo que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e nos lembrar que ele tem cuidado de nós. Portanto, podemos chorar, você vai ver inúmeros exemplos no livro dos Salmos de salmistas que externam a sua dor, o seu sofrimento, o seu choro na presença de Deus, mas jamais sem perder a compreensão que mesmo sem compreender, mesmo sem entender o que está acontecendo, eles confiavam que existe um Deus que jamais perde o controle das rédeas da nossa vida. Portanto, o terceiro princípio que nós encontramos nesse texto sobre provação é que provação produz aflições, produz dor. Não é fácil passar pelas provas dessa vida. Um quarto princípio que nós encontramos nesse texto vai nos dizer sejais contristados por várias provações. Ou seja, as provações, elas não vêm simplesmente de um modo, ela vem de todos os lados. Conforme nós mencionamos do personagem da palavra do Senhor chamado Jó, nós falamos que a provação chegou na vida de Jó em todas as áreas da sua vida, financeira, na sua saúde, na perca da preciosidade da vida dos seus filhos, da perca das amizades, de acusações levianas e falsas que lançaram sobre ele. Ou seja, as provações elas podem surgir na nossa vida em qualquer área. Mas lembrando que já que a provação produz, nós já vimos isso, tem propósito de Deus na nossa vida, é lógico que essa provação, ao vir na nossa vida, ela tem um propósito de trabalhar áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas, que precisam ser santificadas, que precisam ser amadurecidas para a glória do Senhor. Portanto, a provação virá onde você é mais fraco, aonde é necessário o trabalho de Deus. Mas, infelizmente, nós temos muitas áreas falhas na nossa vida, portanto, as provações vêm de várias maneiras. Eu gostaria de dizer o seguinte: muitas pessoas, ao passar pelas provações, lembra daquele texto que Jesus diz o seguinte, que é necessário cada um levar a sua cruz, para ser um discípulo de Jesus. E a gente começa a achar que provação, cruz é a mesma coisa. E pior ainda, a gente começa a achar que essas provações são as pessoas que estão do nosso lado. É um casamento difícil, é uma esposa, um marido complicado, é um filho problemático, é um pai complicado, é o patrão. Queridos, problemas com pessoas faz parte da nossa vida. E as pessoas jamais podem ser encaradas como inimigos das nossas vidas. Mas as ações. Então, Deus pode usar pessoas sim para trabalhar na nossa vida, mas elas jamais são os nossos inimigos, jamais são a nossa cruz, jamais são a nossa provação. As provações são ações de Deus, mediante Ele vai usar o que Ele quiser para trabalhar nas nossas vidas, todos os aspectos das nossas vidas. Então, aquilo que você é mais fraco, é que você tem mais propensão a cometer erros, aí precisa ser fortalecido, com certeza é aí que Deus vai trabalhar, é isso que Deus vai focar com mais ênfase, trazendo e promovendo o crescimento na sua vida. Portanto, nós já vimos que a provação ela é por
tempo determinado, e a palavra de Deus nos mostra que, em comparação à nossa eternidade, ela é por um breve período de tempo. A provação, ela tem propósito determinado por Deus. A provação produz dor na nossa vida, pode nos fazer chorar, mas nunca, jamais pode nos levar ao desespero, pois nós temos um Deus que conhece a nossa estrutura e só permite a provação até onde nós suportamos. E por último, agora que nós vimos que a provação, ela pode surgir em qualquer área da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, se necessário for. E o último aspecto que eu gostaria de trabalhar com você a respeito de provação diz o seguinte: o resultado da provação na nossa vida. O que Deus objetiva ao trazer a provação na nossa vida? Ele vai dizer no início desse versículo: nisto exultai. Olha só, um texto mais ou menos parecido aqui na palavra do Senhor, na carta de Tiago, ele vai dizer no seu capítulo 1 que o seguinte, olha que aparentemente que é a mensagem mais estranha. Tiago vai dizer: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Espera aí, mas será que é necessário nós nos alegrarmos com as provas? Nós acabamos de ver que a prova nos traz tristeza, nos faz chorar. Que contradição é essa? A contradição é apenas aparente. Primeiramente, a alegria que Deus proporciona a nós, seus filhos, seus servos, não é uma alegria circunstancial, ou seja, ela não depende da circunstância, do momento que eu esteja vivendo. Porque a alegria não é algo circunstancial, mas ela é algo, é um estágio, é um momento, não. Ela é uma realidade da nossa vida, porque a alegria, ela é algo não estruturado. A alegria que vem de Deus na nossa vida não é estruturada em coisas, em situações, mas ela é algo que vem do próprio Deus na nossa vida. E nós fortalecemos essa alegria e nos mantemos firmes, apesar de em determinados momentos até chorar, mas não perdemos a esperança, não perdemos a serenidade, como nós falamos, não entramos em desespero, porque nós temos a alegria que vem do Senhor, que é o próprio fruto do Espírito, segundo a carta de Paulo aos Gálatas. Mas, observe que, novamente, o que o texto diz. Ele vai dizer: nisto exultai. Nisto o quê? Qual é a razão de nós termos alegria? O que ele vem falando anteriormente. O que ele estava trabalhando? As ações que Deus realizou em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. As ações que Deus realizou para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa justificação, para nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino de luz. A segurança que Ele nos traz e proporciona eternamente em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Portanto, ao passarmos pela provação, nós podemos dizer sim, como Tiago, e entender que eu posso me alegrar com aquilo ali da seguinte maneira: não porque eu vou me alegrar porque eu estou sofrendo, não é isso. Eu vou me alegrar trabalhando na minha vida. Já estava trabalhando, já estava planejando, executando o seu plano de salvação na minha vida e continua a executar esse trabalho de santificação, de amadurecimento, de consagração e de abertura da minha compreensão, de compreender, de entender de fato quem é Deus. Portanto, eu posso me alegrar e permanecer alegre em meio às provações, porque sabendo, já que a provação tem um objetivo e esse objetivo é traçado por um Deus que me ama incondicionalmente, eu posso me alegrar sim diante da provação. Posso me alegrar sim porque eu posso olhar para frente e saber, ao passar por isso, Deus terminou, executou mais uma etapa do trabalho de reconstrução da minha vida, da minha pessoa, da minha espiritualidade para a honra e glória dele mesmo. Portanto, querido, dentro dessa realidade, caminhando para a nossa conclusão, as provas que Deus proporciona a cada um de nós e permite que ela nos alcance, ela tem um objetivo. Deus nos ama de tal maneira, de tanta intensidade, que Ele deseja não somente nos salvar, mas Ele deseja trabalhar na nossa vida, nos tornando cada dia mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Mas antes de terminarmos, gostaria de fazer uma aplicação bem prática a respeito das provações, do efeito, do resultado da provação.
Lembra que nós começamos essa meditação dizendo que a provação é por tempo determinado? Ou seja, quando é que eu sei que a provação terminou na minha vida? Aquela prova veio, aconteceu e cessou. E mais, como que eu sei, igual aquele aluno lá na escola, como que eu sei que eu passei por essa prova e fui aprovado? A minha nota foi excelente, não fiquei no vermelho, fiquei no azul, né? Fiquei acima da média. Como que eu sei? A maneira é muito simples. Quando a aprovação chega na nossa vida, ela nos causa tristeza, mexe conosco, conforme nós vimos. Deus está trabalhando, está nos amassando, está nos modelando ali, nos purificando. Mas quando a provação ela cessa, eu tenho a certeza de que ela cessando não é simplesmente porque eu já entendo imediatamente que eu fui aprovado. Qual é a maneira que eu sei que eu fui aprovado na aprovação? Primeiro, quando a alegria e a esperança que eu tinha antes de atravessar aquela prova não foram afetadas negativamente, mas foram afetadas positivamente. Ou seja, uma pessoa que tinha esperança, tinha alegria, de repente passa por uma luta tal, uma perca tal, uma prova tal, que desestrutura totalmente ele. Mas aquilo passa. Mas será que ele aprendeu a lição? Será que ele cresceu? Será que ele aprendeu a depender mais de Deus naquilo ali? Se aquela alegria que ele tinha antes não foi restaurada, se ele se tornou uma pessoa amarga, frustrada, desiludida, que não tem mais, não é mais crédula a respeito das pessoas, do amor de Deus, infelizmente eu quero dizer, se você está assim, você não foi aprovado na aprovação. Porque a aprovação, dessa aprovação, da luta, ela é real na minha vida quando há crescimento. Quando eu posso dizer, como Jó falou no passado, dizendo, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Ou seja, a minha compreensão de Deus foi ampliada. A minha alegria, a minha confiança foi fortalecida. A minha capacidade, a minha alegria de olhar as questões, os desafios da vida, porque enquanto estamos aqui temos desafio, ela não foi afetada negativamente, não foi diminuída, mas foi fortalecida, e eu olho agora para frente com esperança, dizendo, eu sei quem tenho crido. Portanto, é dessa maneira que eu sei que eu estou sendo aprovado. E aí, como é que está a luta na sua vida? Você está crescendo? Você está entendendo que Deus cuida de você, que Deus te ama? Meu amado, eu sei que não é fácil. Eu sei que as lutas são muito difíceis. E muitas vezes pega em áreas da nossa vida que causa grande dor. Mas não se desespere. Confie no Senhor. Olhe para Ele. Renove as suas forças. E se por acaso a luta já cessou, mas você se tornou uma pessoa sem esperança, sem alegria, sem prazer, peça perdão para Deus e peça, Senhor, renova em mim, como está escrito no Salmo 51, restaura em mim ou renova em mim a alegria da tua salvação. Eu gostaria de sorrir novamente, renova em mim. Assim você pode crescer. Não permita que as duras lutas da vida, que as provações que Deus traz até você, te derrote, mas pelo contrário, que ela cumpra o projeto original de Deus na sua vida, que é te fazer crescer, te fazer amadurecer, te fazer mais parecido com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana na presença do Senhor. Levante a cabeça, dobre os seus joelhos e vamos juntos passar pelas provas que temos aí diante de nós. Para a honra e glória do Senhor. Até mais.